Olha aí que maravilha, né? Estamos de volta com mais um módulo do nosso discipulado. Eu sou o pastor Leonardo Nunes, pastor auxiliar da Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como pastor presidente o pastor Mauro Francisco da Silva. Hoje nós estaremos continuando com o nosso estudo acerca da finalidade da igreja. Falamos 2 tópicos no módulo 7, parte 1, e hoje estaremos falando do módulo 7, parte 2. O tema é a finalidade da igreja. Antes de ascender ao céu, Jesus comissiona a igreja. Quando ele diz lá em Marcos 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então note que a igreja tem uma responsabilidade. A igreja são os membros do corpo. Jesus é a cabeça. Nós somos os membros, formando o corpo. A igreja é o corpo. E o corpo tem vários membros com finalidades diferentes. Isso quer dizer que Deus usa cada um, de forma diferente. Por exemplo, a mão tem uma finalidade, o pé tem uma finalidade, os olhos têm uma outra finalidade. Imagine se todos fossem pé, se todos fossem olhos, se todos fossem boca. Então, na obra de Deus, a igreja é constituída por pessoas salvas, redimidas pelo sangue de Cristo, que aceitaram a Jesus como Salvador, que procuraram se submeter à vontade de Deus, à palavra do Senhor, que obedece, que santifica a vida, que adora, que glorifica o nome do Senhor, com essa responsabilidade de transmitir estas verdades, ou a verdade da palavra de Deus, para o mundo, para as pessoas. Dentro desse tema de a finalidade da igreja, nós falamos da primeira, que é a adoração. Nós somos adoradores por natureza. Deus nos criou e colocou em nós um espírito para essa finalidade. Ok? Nós também temos como finalidade a Igreja de Cristo a edificação espiritual. A igreja foi constituída para edificação espiritual. Saímos de um mundo cheio de engano, fomos tirados para fora do mundo com essa finalidade de levar essa mensagem. Nós fomos tirados de um mundo cheio de engano. Como novas criaturas em Cristo, nós precisamos ser edificados na palavra da verdade. E quem é que edifica a mim e a você? Deus constituiu pastores, evangelistas, Deus constituiu mestres, apóstolos, para edificação da igreja. Então, segunda parte, segundo tópico, edificação da igreja é uma das finalidades dela. E hoje nós estaremos falando sobre a terceira finalidade da igreja, que é a evangelização do mundo. Como eu já mencionei o versículo, Jesus nos comissionou, mandou, falou, vai, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, é de responsabilidade de cada crente como membro da igreja, pregar o evangelho a toda criatura. Quem tem que pregar é o pastor da igreja, é o evangelista, é o presbítero. Na verdade, Jesus comissiona a igreja,
cada crente, cada membro do corpo está comissionado a pregar o evangelho da salvação. E nós podemos pregar o evangelho através da mensagem falada. Nós podemos pregar a palavra através de louvor e adoração, da mensagem do hino. Nós podemos pregar a palavra de Deus entregando um folheto com uma palavra. Nós podemos pregar a mensagem da palavra de Deus orando pelos enfermos, levando a mensagem de consolo. A igreja tem o instrumento, a palavra, que pode fazer a diferença na vida das pessoas. E nós também pregamos a palavra com as nossas vidas, com o nosso testemunho. A Bíblia diz que nós somos luz e que nós somos sal da terra. Então precisamos sim, com o nosso exemplo, com a nossa vida, com o nosso viver diário. As pessoas têm que olhar para mim e glorificar a Deus, dizer como aquela sunamita disse a respeito de Eliseu: eu vejo que este é um verdadeiro homem de Deus. Aí eu pergunto, como as pessoas têm visto você como crente, como servo do Senhor? Como uma pessoa que dá o calote nos outros, que compra e não paga, uma pessoa cheia de encrenca, que cria problema, confusão, brigas e contendas? Qual é o tipo de testemunho que nós estamos dando com as nossas vidas, no nosso trabalho, lá na escola, em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, na sociedade? Eu estou sendo luz? Eu estou sendo sal? Então, há como se pregar a palavra com o nosso testemunho, com a nossa vida. Ok? É uma das maiores formas de pregar a palavra de Deus. Nós podemos então observar aqui que é de responsabilidade de cada crente, como membro da Igreja de Cristo, pregar o evangelho a toda criatura, conforme nós também podemos ver Mateus capítulo 28, versículos de número 18 até o 20. Ok? Somente, aliás, lá em Mateus também, Mateus 28, 18 a 20, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, também fala. E em Mateus capítulo 5, versículo 13 e o verso 14, nós podemos observar que somente através da ação da igreja a sociedade pode ser transformada e assim podemos então mudar o mundo. Entendeu? Através da ação da igreja nós podemos mudar o mundo. Quando eu falo de Jesus para uma pessoa, que a pessoa entende a mensagem, se deixa ser transformado pela palavra, ele muda a sua conduta. Porque uma das finalidades do evangelho é mudar a conduta das pessoas. Quem roubava não vai roubar mais, quem matava não vai matar mais, quem dava o calote não vai dar mais o calote, quem mentia não vai mais mentir. Por quê? Porque o evangelho transforma, modifica a vida da pessoa. Muitas pessoas dizem: eu sou evangélico. Bonita palavra, né? Mas não mudou a atitude. Continua do mesmo jeito. Muitos que falam o que vem na boca, xinga, vive uma vida de contenda, de brigas, de dissensão, inveja.
não passou pelo processo do novo nascimento. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você recebeu a Cristo como Salvador, você precisa nascer de novo. Você precisa se deixar mudar pela palavra. A palavra precisa mudar a sua conduta. A Bíblia Sagrada é o maior livro, o manual de conduta do ser humano. Ela que estabelece a maneira do nosso andar, do nosso falar, do nosso vestir. A Bíblia define a nossa conduta na sociedade. A Bíblia fala da nossa conduta em família, na igreja, uns com os outros, membros com membros. A nossa conduta em relação aos nossos líderes, pastores. A Bíblia traça o perfil da conduta do ser humano. Mas eu preciso me deixar transformar. Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava dizendo? Agora eu não faço mais do jeito que eu quero. Eu me deixei transformar pela palavra. Agora eu ando segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. Você tem que se deixar mudar. Entendeu? O jeito, a forma de falar, de andar, de proceder, até o pensar tem que mudar. O vestir tem que ser diferente. Né? Nós não podemos servir de atrativo sexual para as outras pessoas, que nós vamos pecar e vamos colocar outras pessoas também a pecar. Então eu preciso me vestir de forma honesta, com pudor e com modéstia, é o que diz a palavra do Senhor. Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, ele disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como o sal da terra, a igreja preserva o mundo da corrupção total através do combate ao pecado. E como luz do mundo, a igreja aponta Cristo como a única solução para o pecado e as suas consequências presentes e futuras. Então, vamos fazer uma análise aqui do sal e da luz. Para que serve o sal? Para salgar. E quando se salga, se preserva, se conserva, né? Então, nós, a Igreja de Cristo, como sal, nós precisamos conservar este mundo na paz. Aonde eu trabalho tem que haver paz, tem que haver harmonia, porque eu sou sal, e como sal, o sal conserva a paz, conserva a harmonia, a unidade. Se você é do tipo que cria problemas, intrigas e contendas, você não está sendo sal puro, né? Jesus disse que nós somos o sal. E como sal, ela preserva o mundo dessa corrupção. Lá no seu trabalho, quando alguém chegar a falar assim, eu preciso que você assine esse documento aqui para nós fazer um saque aqui de um dinheiro e coisa e tal. Ou seja, alguém vier falar com você, cometer um ato de corrupção, você precisa fazer a diferença naquele momento e dizer, não, eu não posso fazer isso. Primeiro, porque isto é errado, é contra os princípios basilar da palavra de Deus. Segundo, eu vou desagradar ao meu Deus que é santo e que morreu na cruz por mim. Sou servo, devo ser fiel. Então, como sal, nós temos que fazer a diferença. Não se corromper.
não se deixar envolver neste mundo. E como luz do mundo, a luz serve para quê? Para iluminar. E isso fala do nosso exemplo, do nosso testemunho, da nossa conduta, do nosso andar no dia a dia. Como eu tenho me portado no meu trabalho, como eu tenho me portado na sociedade, como eu tenho me portado na minha casa, no meu lar, em família. As pessoas têm que olhar para mim e perceber que eu sou uma pessoa do bem, diferente. Eu tenho que ser um exemplo para as pessoas. As pessoas devem olhar para mim e dizer: esse homem é verdadeiramente um servo de Deus, eu quero imitá-lo. Isso é ser luz, é ser exemplo. Que maravilha, né? E o plano da salvação que Deus estabeleceu por meio de seu Filho Jesus. O homem pecou, separou-se de Deus, ficou condenado ao inferno. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou e estabeleceu um plano para salvar o homem. E esse plano envolveu enviar o seu Filho Jesus para morrer, para sofrer na sua carne a punição dos nossos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados. Ele tomou sobre si, ele assumiu a culpabilidade do homem para poder nos dar a chance e a oportunidade de ser salvo, nos redimir dos nossos pecados, dar-nos uma nova chance. Então, o plano da salvação deve ser levado pela igreja, ou seja, eu e você temos a responsabilidade de levar esta palavra, de anunciar esta palavra aos corações tristes. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós temos a ferramenta, nós temos a palavra que molda, que fala, que corrige, que redargua, a palavra que conforta, a palavra que ensina. Deus diz através do profeta Amós: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. E o conhecimento da palavra, e eu preciso levar este conhecimento para as pessoas. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, capítulo 8, 32. Então, a palavra é a verdade liberta, e esta verdade tem que ser anunciada para o mundo através da igreja de Cristo. Então, é muito importante nós entendermos o papel e a responsabilidade da igreja neste mundo. Veja bem, aqui também nós podemos observar o seguinte, que a tarefa da igreja não termina com a evangelização. Eu já fui lá, levei a mensagem e está encerrado. Não! É necessário a consolidação dos novos convertidos. Essas pessoas precisam ser discipuladas, ensinadas, moldadas. É o que nós estamos fazendo aqui, discipulando, ensinando como é que deve se proceder, como é que se deve agir neste mundo, nesta sociedade, mostrar o amor de Deus pelas vidas, pelas pessoas. Nós podemos aprender, ensinar as pessoas. E quando nós ensinamos as pessoas, nós estamos dando a chance delas mudarem,
delas não fazerem errado, delas seguir rumo ao céu e não ao inferno. Então, nós não é só lá, ganhou a alma e deixa para lá, não. Precisamos cuidar, precisamos pastorear, ajudar nos momentos difíceis da vida, consolando. Se for preciso também puxa a orelha, usa o cajado. Então, há uma responsabilidade, um papel importante da igreja na terra. A igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Que maravilha. Nós queremos agradecer a você aí, né? Por estar aí acompanhando. Nós vemos aqui que Jesus falou ao apóstolo Paulo em uma visão. O que Jesus falou para ele? Não temas, mas fala e não se cales. Jesus falando para Paulo, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Para quê? Para Paulo cuidar. As almas foram salvas, mas precisa de cuidado, precisa de ser admoestadas, ensinadas, discipuladas. Entendeu? E ele disse, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 até o versículo de número 11. Então não é só evangelizar, entregar o folheto e ir para casa. Depois que a pessoa aceita Cristo, você tem que acompanhar, orientar, discipular, ensinar a pessoa a dar os seus primeiros passos. Amém? Glória a Deus, que maravilha. E assim então, nós finalizamos o módulo de número 7, parte 2. Como eu já anunciei aos irmãos, a última aula, o último módulo, ele vai ser presencial. Eu quero convidar a cada um dos participantes aqui, principalmente do grupo discipulado, nós vamos fazer a última aula sobre as ordenanças da igreja, né? As ordenanças de Jesus à igreja. Entendeu? Esses dois assuntos, o batismo, que é uma das ordenanças, e segundo, a Santa Ceia. Esses dois assuntos vão ser abordados numa aula presencial. E eu já marquei, e concordando ali com o pastor Mauro, o dia 31 de maio, que vai dar numa quarta-feira. 31 de maio vai ser a nossa última aula do discipulado e vai ser presencial, e é importante a sua presença. Você não pode faltar neste dia 31 de maio para participar da última aula do nosso discipulado de forma presencial. Vamos falar sobre batismo e sobre Santa Ceia, tá bom? E no dia 1º de julho, vai dar no sábado, 1º de julho, vai ser o grande batismo nas águas, onde as pessoas vão estar descendo as águas, morrendo ali para o mundo e nascendo para uma vida nova em Cristo Jesus. Vai ser uma festa, vai ser uma maravilha. E eu desde já conclamo a você, vamos participar da última aula, dia 31 de maio, e do grande batismo no dia 1º de julho de 2023. E Deus em Cristo Jesus continue abençoando o seu povo na face da terra. Vamos orar ao Senhor agradecendo? Pai, nós te louvamos
engrandecendo o teu nome, Senhor, por teu amor e por tua bondade. Por nos dar, Pai, graça e condição a cada dia de estar diante de ti, da tua presença. Sustenta cada um dos teus servos, dos teus filhos na tua presença. Livra-os, ó Deus, dos laços e das setas malignas e satânicas. Conserva, Pai, cada servo do Senhor na tua presença, livrando do mal, dando saúde, paz e prosperidade. Pedimos a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te dê a paz. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor, até no dia 31 de maio, onde estaremos todos juntos, presencial, na Assembleia de Deus, Restauração, na rua Itarumã, número 636, às 19h30, na aula presencial. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.